30 de setembro. Estou ao seu lado o tempo todo, cuidando de você. Esse é o fato mais importante da sua existência. Não sou limitado pelo tempo e pelo espaço. Minha companhia é uma promessa eterna. Você não precisa temer o futuro, porque já estou lá. Quando der o salto para a eternidade, me encontrará esperando no paraíso. Seu futuro está em minhas mãos e eu o libero a você aos poucos, dia após dia, momento após momento. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Quero que você viva este dia intensamente, vendo tudo o que há para ver, fazendo tudo o que há para fazer. Não se distraia por preocupações futuras. Deixe que eu me encarrego delas. Cada dia da sua vida é um presente glorioso, mas poucas pessoas sabem como viver dentro dos limites do hoje. Boa parte da energia delas é derramada sobre a linha do tempo, para dentro das preocupações do amanhã ou dos arrependimentos do passado. A energia que lhe resta é suficiente apenas para suportar o dia sem vivê-lo plenamente. Eu o estou educando para que você se concentre na minha existência no presente. É assim que se recebe a vida abundante, que flui livremente do meu trono da graça. Bom, vamos fechar os nossos olhos e agradecer, né, primeiramente, a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que nos guia, que nos inspira e que faz, né, o auxílio de todos os dias do nosso Evangelho. Que possamos estar com a mente, com o coração, no aqui, no agora, e que possamos dedicar esses 30 minutinhos para aprender um pouco mais da palavra do Cristo, aprendermos um pouco mais da nossa doutrina espírita, que possamos cada vez mais levar isso para o nosso dia a dia da melhor forma possível, em auxílio ao próximo, em auxílio e amor a nós mesmos, que possamos sempre estar nessa caminhada do bem, nessa caminhada da caridade. Que possamos, assim, dar início ao nosso Evangelho com a paz de Deus e com a inspiração de Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Lívia, obrigada, Lívia. Bom, vamos lá. É o capítulo 11, não, capítulo 21, item 11. Capítulo 21, item 11. Jeremias e os falsos profetas. Capítulo 21, item 11, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vos tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações. Não vos atingirá o mal, mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus, quem viu e ouviu o que ele disse. Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo
um profeta, um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão de seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo, em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos e das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Por entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendidos, médios que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Lois, Espírito Protetor, Classhood, 1861. Bom, é engraçado, conforme eu fui lendo, uma palavra veio na minha cabeça, é o estudo, né? Quando a gente estuda, quando nos instruímos, né? E eu não digo só no espiritismo, eu digo em qualquer segmento, né? Religioso, qualquer segmento, qualquer área. Quando a gente se instrui, é mais difícil da gente ser enganado, né? É mais difícil da gente cair em qualquer palavra, cair em qualquer opinião, às vezes contraditória, cair em qualquer influência, né, de fora, quando a gente tem a convicção daquilo que a gente está vendo, né, e a gente escuta uma coisa ou recebe, não sei, um conselho, uma mensagem ou o que seja, né? Não, como eu falei, não só no espiritismo, já vem um sinal vermelho na nossa cabeça. Opa, mas espera isso daqui não está batendo, não está legal. Então, essa instrução, esse estudo, eles são sim necessários, porque auxilia a gente cada vez mais a não cair, né, nesse charlatanismo que existe, né, nessas pessoas que na Bíblia, né, Jesus, eles falam que são os falsos profetas, né, eles fazem a gente entender através do estudo certas coisas que quando a gente vai escutar, não vai bater muito legal, sabe? E aí a gente vai ter certeza de que a gente tenha que se afastar daquilo e não seguir. E assim como as pessoas encarnadas, né? A gente tem que ter consciência que os desencarnados, não só porque morrem, né? Viram anjinhos bons ou grandes profetas que vão nos revelar grandiosidades. Não, são pessoas comuns que foram para o outro lado e simplesmente saíram
da carne, né? Saíram do material, mas continua com o mesmo caráter que ela tinha aqui na Terra, sendo bom ou sendo ruim. Então, se a pessoa enganava alguém, enganava multidões aqui na Terra, ela vai continuar, se ela não tiver a redenção dela, né? Se não se arrepender, enfim, né? Que aí já é outro assunto. Ela vai continuar com as mesmas ações lá do outro lado, né? E ainda vai pegar médiuns que sofrem com facilidade com essa influência, né? São influenciados, né? São influenciáveis, né? E vão fazer e acontecer para atingir seus objetivos. Então, quando Jesus, né? Quando Cristo quis falar, né? Desses falsos profetas, ele estava falando disso, ele estava falando dessas influências, né? De pessoas que tiram coisas da cabeça ou dos próprios pensamentos, às vezes não está recebendo inspiração alguma, né? Pode estar recebendo, como também não pode, às vezes não está recebendo inspiração e está falando da boca para fora, né? Como um achismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ver assim, mas como eu faço para saber, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é o estudo, é a leitura, e também é o nosso, né, a gente saber dividir, né, o discernimento, né? A gente sabe, lá no fundo, as coisas que falam, né? O que cai, o que é legal, o que não é tão legal assim. A gente sabe, a gente tem a nossa intuição, né? Que nos ajuda. Então, quando a gente escuta qualquer coisa, porque vai acontecer isso, aquilo, porque eu previ o futuro. Aí a gente tem que botar um pé no freio, entendeu? Pensar duas vezes se aquilo é aquilo mesmo. Tomar cuidado, não só com isso, mas qualquer coisa que a pessoa vá falar, né? Que eu recebi uma comunicação, e aí fala o nome de uma personalidade muito famosa, por exemplo, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O espiritismo, ele não é essa coisa mística, né? Ele não é essa coisa de eu consegui uma comunicação de um espírito muito grandioso, enfim. A gente sabe que não é isso. É só a gente ver Jesus. Jesus não fazia isso, Jesus era humilde, né? Jesus andava com os seus, pregava de forma humilde, ele não ficava fazendo coisas grandiosas e querendo se exibir, vamos assim dizer. Ele, na sua humildade, ele transmitiu o seu evangelho, né, para quem quisesse seguir, para quem quisesse ouvi-lo. Então, a gente tem que sempre pensar nesse modelo quando a gente tiver dúvidas, né? Pensar vamos assim dizer, o que Jesus faria, né? Pensar mais ou menos assim, para a gente poder se guiar e tomar cuidado, né? Quando a gente está novo, eu nasci dentro do espiritismo, mas eu tenho muitos amigos que, conforme foi passando a vida, foi entrando, né, da doutrina, falavam para mim que, quando entraram, queriam ver manifestações, queriam ver coisas, né, mirabolantes, né? E, com o tempo, falaram que a gente vai estudando, a gente vai entrando mais na doutrina, então a gente vai percebendo que isso não é tudo, isso é só uma parte, né? Isso acontece e é mais ou menos por aí, né? A gente até pode se vislumbrar quando é novo, né? Normal, quando é novidade, mas depois a gente vai, né? Nos acostumando, nos habituando, e foi o que eu falei, com a instrução, com os estudos, né? A gente vai entendendo que nada é místico, nada é mágico, tudo é normal, né? A vida espiritual é normal, né? Então, temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com as influências, né? Hoje em dia, é só a gente ligar um celular e entrar ao vivo em qualquer rede social e falar o que a gente quiser, que a gente vai estar influenciando quem vai estar assistindo a gente. Então, temos que ter também cuidado com isso, né? Quando a gente transmite algum ensinamento, né? Quando a gente quer ajudar alguém,
ter sempre esse cuidado, né, do que vai falar, né, do que vai fazer, porque nós também somos influenciadores, né? Nós somos influenciados e nós somos influenciadores também. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Eu creio que esses sejam os falsos profetas, vamos assim dizer, do século XXI, né? Quando a pessoa simplesmente fala o que quer falar e acaba influenciando de forma errada as pessoas que estão ao redor dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente pode até fazer sem perceber, né? Mas é aí que a gente tem que estar sempre observando, né? Tomando cuidado com o que a gente está compartilhando, com o que estamos escrevendo, né, nas redes sociais. A gente vê que cada vez mais tem infelizmente, essa disseminação de fake news, que às vezes prejudica, né, as notícias, prejudicam a informação, né, propriamente dita, a chegar, né? Então, tomar muito cuidado com isso, sempre com o pé atrás, tentar ver a procedência dessas coisas, né? Tanto religiosamente falando, quanto notícias normais do dia a dia, né? Tudo a gente tem que sempre tomar cuidado, porque na internet se pode fazer qualquer coisa, vamos assim dizer, infelizmente. Então, tomar cuidado com isso e sempre ficar atento, né, ao que a gente está absorvendo, né, ao que a gente está doando para o outro e o que a gente está absorvendo, porque isso influencia os outros e também nos influencia. Então, acho que era isso que eu queria falar. Muito bom, Lívia. Falou tudo. Eu não tenho mais nem o que falar. Maravilhoso, tudo que você falou, estava muito inspirada. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Lívia já falou tudo, que está escrito no texto, que tanto os espíritos quanto as pessoas que estão encarnadas, elas podem enganar. Então, como que a gente vai saber, né? A gente vai saber se a gente, como a Lívia já falou, a Lívia já falou tudo. A gente vai saber se a gente se instruir, estudar, ter o cuidado de prestar atenção nas nossas intuições, porque a gente pode captar muita energia de tudo. Nós somos energia. E aí, se a gente se instruir, se a gente estudar, a gente vai saber o que é certo e o que é errado. E aí, quando uma pessoa falar alguma coisa que não está dentro do nosso modelo e guia, que é Jesus, a gente vai ficar, ué, eu gosto tanto de ouvir essa pessoa, mas isso daí a gente tem que estar atento, a gente tem que vigiar. Tem muitas pessoas hoje em dia que a gente segue, né? O César Said, né, que é aqui de Nova Iguaçu, a gente segue, ouve as lives dele, são maravilhosas. Haroldo Dutra, né, o Ricardo Mello, são pessoas que a gente está sempre vendo, mas a gente vai engolir tudo que for falado? Não, a gente precisa vigiar, a gente precisa sempre com filtro, né? E quando a gente receber lá na mesa mediúnica uma mensagem, a gente tem que filtrar também. A gente não é para acreditar de primeira que é Chico Xavier mandando a mensagem, por exemplo. A gente tem que sempre vigiar essas coisas. E o que ela falou também sobre nós também somos influenciadores, é muito real isso. Que a gente tem que tomar cuidado do que a gente posta. A gente, de maneira... a gente está influenciando muita gente. Muita gente segue a gente, ainda mais quem tem perfil aberto, que a gente não conhece. Mas a gente acaba influenciando de alguma forma. Então, mesmo que você não esteja bem, não esteja se sentindo bem, não precisa ficar poluindo mais ainda, né, a internet, as redes sociais de coisas negativas. Acho que já tem bastante já. Vamos publicar e
semear e plantar coisas positivas, né? Mas também, quando a gente estiver triste, que a gente não fique se sentindo culpado, né? Não posso me sentir culpado porque eu estou triste. Não, a tristeza, sentimentos de ansiedade, sentimentos de angústia, sentimentos que não são legais, fazem parte, né? Nós não somos robôs, né? A gente tem que acolher quando a gente estiver assim, não pode também se sentir culpado por estar assim. A gente tem que acolher, ver e não precisa estar também divulgando que está assim, é isso que eu estou querendo dizer. Ser né, falso. Não, eu estou sentindo isso e vou publicar aquilo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não é errado você se sentir triste, mas presta atenção, né? No que você vai publicar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Que a gente não deve se sentir culpado por estar passando por algum desafio. Não é por aí, né? A gente tem que olhar para aquele sentimento, olhar para aquela emoção. Ué, por que isso? De onde está vindo isso? Mas tem necessidade disso? Para que isso? Acho que a pergunta é para que eu estou sentindo isso? Para que eu estou passando por isso? Né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Luciana. Eu acho que o texto vem muito nessa mensagem do que é de Jesus, assim, né? Acho que essa coisa de colocar Jesus como se Jesus estivesse falando, não colocar, existe até o mandamento que é não colocar o santo nome em vão, né? As pessoas usam muito Jesus, a imagem, a fala e tudo mais para, de repente, demonstrarem que entendem, que são superiores e que são os certos, os corretos, os que já estão salvos. E esse texto me remete muito isso, que para usar o nome de Jesus, para falar, para até mesmo passar adiante aquilo que está aprendendo, que já aprendeu, é preciso ter muita consciência. E sempre tentar se manter o mais puro possível, tentar sempre estar edificando o próprio espírito para poder receber dos espíritos mais elevados essas mensagens que chegam até mesmo de você estar praticando o evangelho. Você precisa estar sempre em vibrações bem elevadas para poder passar adiante tudo aquilo que você está vibrando ali no seu campo, né? Então, esse texto me remete muito a isso. Todas as vezes que a gente vai falar de Jesus, todas as vezes que a gente vai conversar a respeito, ou, enfim, que a gente pense se o que a gente está passando adiante realmente é algo que vem do mestre e não só algo que que alguém falou para gente ou que a gente achou bonito, enfim. Acho que foi a Nani que fala que tem essas blusas, né, que vem escrito dizeres de Jesus, tudo isso, quando você não está integrado mesmo, você acaba virando um falso profeta, porque você está falando e você não está vivendo, você não está sabendo nem o que você está ali sustentando essa mensagem de Jesus. Então, para passar adiante o que vem do alto, a gente precisa estar alinhado e conectado com o alto. Não adianta a gente ficar passando adiante mensagens que não estão de acordo com o que realmente a gente é e a maneira como a gente está, né? Então, para mim, tem muito isso, que a gente precisa evoluir, como a Lívia falou, se instruir, para poder passar essas mensagens todas de forma bem consciente e que de fato estarão aí ajudando na grande obra de Jesus.
É isso. Muito legal isso que você trouxe de... Às vezes a pessoa quer passar uma coisa, mas, assim, que a gente passe, não por o dizer de uma blusa ou por uma mensagem no Instagram, mas que a gente passe também pelo nosso exemplo, né? Que não adianta a gente estar com uma blusa escrita uma coisa e o nosso exemplo, a gente está fazendo ao contrário. A gente tem que estar realmente alinhado e ser esse exemplo, e semear dessa forma. Exatamente. Por exemplo, quando Jesus pede, não julgueis. Ok, Jesus pede para a gente não julgar, mas você entende por que não pode julgar? É só porque Jesus falou? Não, você tem que se aprofundar, você tem que entender por que eu não posso julgar, né? Não ficar só ali naquela superfície. Eu acho que esse texto ele fala muito disso para mim, assim. Falso profeta é o hipócrita mesmo, é a pessoa que sabe, ela até sabe, mas ela não integrou. Ela passa, mas ela não vive. Então, aí no final ele até fala que cuidado para você não se tornar, né, esse falso profeta. Aprenda a distinguir o que você realmente está fazendo. Às vezes a gente faz sem saber, né? É uma certa ignorância. Uma certa não, é total ignorância. Só que a gente fica mais atento a isso, né? Exatamente. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Então, vou pedir... Luciana, você pode fazer a prece final? Beleza. Tá bom. Então, vamos fechar os nossos olhos e que a gente possa, a partir desse estudo, ampliar as nossas visões para que estejamos mais atentos na nossa fala e nos nossos pensamentos, no que vem chegando para a gente, como é que a gente está lidando com tudo isso, se estamos de fato filtrando, se estamos de fato caminhando, calando no momento certo, praticando, que a gente possa estar cada dia mais consciente do nosso papel, da nossa missão aqui neste planeta, de se elevar e proporcionar para os que convivem conosco, de alguma maneira, em todas as nossas relações, nosso sistema, né, de relações, que a gente possa estar cada vez mais também proporcionando um ambiente para que as pessoas também possam se elevar. E pedimos a Jesus e a sua falange bendita de luz, de cura, que fluidifique as nossas águas, sejam derramadas sobre elas as energias, as vibrações, o remedinho necessário para os nossos desafios individuais, sejam eles mentais, físicos, espirituais ou emocionais, que possamos nos limpar, purificar e transmutar qualquer tipo de energia mais densa que esteja em nosso lar ou conosco, a partir dessa água fluidificada, e que todos os seres se beneficiem desse nosso momento aqui, onde a gente se reúne e envia muito amor incondicional, muitas energias positivas para todo o planeta, para os irmãos encarnados e desencarnados, que todos possam receber essa bênção que vem do alto. Gratidão a todos que estão aqui e os que não puderam vir também. E sigamos juntos com a fé fortalecida e com a presença de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que maravilha. Vamos tirar nossa foto. Deixa eu preparar aqui. Atenção.
Vamos esperar alguém da Sueli. Vai chegar gente aí? Neto, neta, todo mundo, cachorro, papagaio, periquito. Aê! Tá colorido. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.